Nós estamos estudando as orientações que o apóstolo Pedro concedeu à igreja do primeiro século. Eu quero convidar você a abrir o seu texto sagrado lá na primeira epístola de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, a partir do versículo 11. Temos estudado a primeira carta do apóstolo Pedro e temos sido ricamente abençoados, e a nossa oração é que nessa noite também o Senhor fale ao nosso coração. Muitos irmãos aqui nos acompanhando pelo nosso canal, estão nos acompanhando aqui pela nossa página da igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Amanhã temos o casamento da Luma, que é aqui da nossa igreja, e pedimos que os irmãos estejam em oração para que tudo ocorra bem, seja um momento de bênção de Deus na vida dela e também do seu noivo, para que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus. A Luma, até dia desses, estava aqui andando entre nós, correndo entre nós, uma menina criada aqui em nossa igreja. Vamos acompanhá-la e vamos pedir que Deus a abençoe. Por isso também a família não está aqui conosco hoje, preparando tudo que será amanhã, tá bom? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11. Eu leio a partir do verso 11 e caminho com os irmãos até o verso de número 17. Diz assim o texto sagrado: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa porção da Tua Palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Hoje meu tema é uma vida exemplar, os deveres dos cristãos para com os não crentes. Nós precisamos lembrar sempre que nós estamos no mundo. E estando no mundo, nós precisamos dar um testemunho adequado às pessoas que não são cristãs e que não temem a Deus. Dessa forma, até aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Pedro vai mostrando para nós os privilégios que nós, como povo de Deus, recebemos da parte de Deus. Qual que é o privilégio? Nós somos pedras vivas, estamos alicerçados em Jesus, e como pedras vivas nós somos casa espiritual de Deus, nós somos sacerdócio real e temos essa magnífica mensagem de mostrar ao mundo que o nosso serviço é para o Senhor Jesus, e por meio do nosso serviço o mundo possa crer, e é dessa forma nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis ao nosso Deus. Tudo isso por conta dos méritos do sangue do Senhor Jesus. Então veja que nós somos presenteados com a salvação, e agora Pedro vai mostrar como essa salvação é desenvolvida em nós, e como nós, como salvos em Jesus Cristo, precisamos dar um testemunho, ter uma vida exemplar na sociedade, para que as pessoas, ao invés de acusarem os cristãos, possam ver as nossas boas obras, possam ver o nosso tratamento, a nossa forma de agir, e assim também se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos muito de falar dos nossos direitos, mas nós não gostamos muito de saber dos nossos deveres. Quando alguém fala dos nossos deveres, nós não gostamos, mas nós gostamos muito de saber aquilo que é o nosso direito. Mas na nossa relação para com Deus, na realidade, nós não temos direito nenhum, nós não temos méritos nenhum.
Todos os méritos são do Senhor Jesus, que nos salvou, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar, e nós recebemos vários benefícios por meio da salvação que há no nome de Jesus. E dessa forma precisamos viver à altura dessa grande salvação que recebemos da parte de Deus. E aqui nesse texto, ou nesse bloco, nós vamos acompanhar que Pedro vai falar da submissão do crente em relação ao governo, a submissão do crente em relação ao trabalho, a submissão do crente em relação à família e também à igreja. É claro que não tratarei tudo hoje, porque uma questão de tempo não dará, mas nós precisaremos então, durante as próximas semanas, entender aquilo que Pedro está falando no seu contexto maior. Nesse primeiro momento, ele vai falar como os cristãos se portam diante da questão do governo. E depois, se você olharem na sua Bíblia, ele vai falar a partir do verso 18, de uma vida exemplar cristã sobre a questão do trabalho. Lá no capítulo 3, ele vai falar da relação exemplar que deve haver no contexto da casa, do lar, da família, ou seja, marido respeitando as suas esposas respeitando os seus maridos, e depois ele volta a falar do amor fraternal à igreja. Gosto de uma frase do A.W. Tozer, quando ele diz assim: para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto da salvação sem obediência. Então, como nós queremos afastar essa ideia de que nós não somos salvos para boas obras, não somos salvos pelas boas obras, nós afastamos a ideia de que nós fomos salvos, mas não precisamos obedecer. E infelizmente isso acontece muito, porque muitas pessoas falam o seguinte: eu sou salvo, eu sou de Jesus, mas eu não preciso obedecer. E aí vem Pedro e fala o seguinte para nós: não, a marca do salvo é a obediência. E uma vez que você compreende a salvação em Jesus, você precisa obedecer. E aqui Pedro vai nos exortar a sermos pessoas obedientes, diante de tantas injustiças, diante do calor da perseguição, diante de tantas atrocidades. Nós precisamos mostrar ao mundo a nossa submissão cristã, a submissão que vem por parte do nosso Deus, porque na realidade a submissão cristã é uma evidência da plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então por que nós nos submetemos à autoridade? Porque nós somos completamente tomados pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque nós exigimos que os nossos filhos se submetam a nós, porque nós somos autoridade para eles e nós queremos que eles andem de acordo com a orientação do Espírito. E a submissão é uma prova da nossa obediência em relação a Deus. Então Pedro aqui como pastor, ele vai dar um tom pastoral, e nós precisamos lembrar que Pedro era pastor, foi chamado para ser pastor. Tu me amas, Pedro? Lembra de Jesus conversando com ele? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacente os meus cordeirinhos. Então Pedro aqui, ele usa um tom pastoral. Até agora ele vem tratando mais como um teólogo, vem falando de temas mais profundos em relação à teologia, mas agora Pedro vai dar um tom pastoral e vai mostrar na realidade qual é a nossa missão como cristãos. Então convido os irmãos a me acompanharem no texto, a partir do versículo 11 da primeira carta, capítulo 2, versículo 11. A primeira expressão de Pedro é o seguinte: os cristãos são amados por Deus. Dá uma olhada, a primeira expressão que ele usa é o seguinte: amados. E aqui é muito bom a gente lembrar, e é sempre reconfortante relembrarmos que nós somos amados de Deus, de que Deus nos ama, de que Deus nos quer bem, de que antes da criação do mundo e antes da formação da nossa vida, Deus já nos amava. Então veja como é importante saber que nós somos amados por Deus. E ele começa com essa expressão, amados. Veja que é uma relação extremamente afetuosa, e Pedro está dizendo o seguinte: o amor de Deus repousa sobre a sua vida, repousa sobre a igreja, e por meio desse amor é que nós somos guiados. Nós, a cada dia, a cada momento, a cada instante, somos guiados pelo amor de Deus. Se nós estamos respirando nessa noite, claro que sim, você está sentindo o amor de Deus invadindo os seus pulmões, e por isso nós estamos juntos. Então Pedro vai dar esse tom pastoral, fala assim: amados irmãos, lembre-se disso, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando pelo vale da sombra da morte, lembrando que a igreja no primeiro século estava em perseguição, eles não tinham mais os seus bens, eles não tinham mais o contexto familiar, eles não tinham mais a convivência, e de certa forma esse contexto é muito semelhante com o nosso, que também passamos muitas dificuldades,
muitas privações nesse tempo, mas o que nós não podemos nos esquecer é que Deus nos ama e que nós, como povo de Deus, somos amados por Deus. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que façamos de errado que Ele também nos ame menos. Essa é a expressão de Pedro, a expressão do amor ágape. Deus te ama e Ele te ama intencionalmente, Ele te ama com amor eterno. É o tipo de amor que ninguém vai conseguir demonstrar para você, é o amor de Deus. E às vezes nós queremos que as pessoas demonstrem um tipo de amor, mas as pessoas não estão preparadas para nos amar dessa forma, porque essa intencionalidade do amor só pode vir do amor de Deus. Então veja, quando nós entendemos que somos amados por Deus, todas as nossas carências, nesse sentido, inclusive afetiva, relacional e existencial, são sanadas, porque nós percebemos o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações, e Paulo vai dizer para nós que Deus provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário. Então a maior prova de amor é o Senhor Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Não sei para você, mas para mim isso é reconfortante. No momento em que nós vivemos, saber que nós somos amados de Deus, que nós somos alvo do amor de Deus, que Deus canaliza o seu amor na nossa direção, nós, míseros pecadores, falhos, terríveis, e Ele direciona o seu amor a nós. E alguém vai falar o seguinte: pastor, mas e os meus pecados? Eu vou falar assim: Ele te ama apesar dos seus pecados. Mas pastor, e as minhas situações de iniquidade? Ele te ama acima das suas iniquidades. Ele, como Pai, Ele te ama tanto que Ele consegue cobrir a sua vida com o sangue dEle, e por isso nós damos graças a Deus. Então quem são os cristãos? Os cristãos são amados por Deus, louvado seja Deus por isso. Deixa esse amor invadir o seu coração, e aí você vai tirar da sua vida essa agenda mais religiosa que diz que a gente precisa fazer coisas para mostrar a Deus o nosso sacrifício para que Ele nos ame mais. Não sei se você já ouviu isso. Precisa fazer voto na igreja, precisa dar dinheiro na igreja, precisa fazer procissão, precisa rezar terço, precisa ir até determinados lugares para a gente aplacar a ira divina, para a gente tentar ver se Deus nos ama mais. Isso não existe. O que Pedro está dizendo é o seguinte: descanse o seu coração no amor de Deus, porque Ele te ama muito. E o amor dele cobre toda a sua vida. É o amor ágape, é o amor incondicional. Ele te ama com amor eterno. Em segundo lugar, os cristãos são os peregrinos e os forasteiros. Os cristãos estão no mundo, como eu já disse, já falei sobre esse tema dentro da primeira carta, mas nós não somos do mundo. E por isso há essa inquietação em nós. Mas aqui, enquanto estivermos no mundo, precisamos mostrar um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que tem a ver com a pátria celestial na qual iremos morar. Na realidade, os cristãos, eles estão de passagem nesse mundo. Nós somos basicamente visitantes aqui, porque a nossa morada eterna está para além das nuvens. Nós não somos daqui. Por isso que as nossas músicas não são daqui, o nosso estilo de vida não é daqui, o nosso jeito de administrar a vida, os negócios, o tempo, a dinâmica da casa, os nossos relacionamentos não são semelhantes ao que as pessoas praticam. As pessoas têm outra prática e nós estamos aqui de uma maneira interina, de passagem. E o Senhor Jesus disse para nós que nós seríamos hostilizados, que nós seríamos zombados, que o mundo não teria prazer em nós, porque também não teve nele. Mas graças a Deus nós somos peregrinos e somos forasteiros. Os cristãos nasceram pelo Espírito Santo para viver uma vida de cima, com outro padrão, com outro patamar, olhando para a morada celestial. E o autor aos Hebreus vai dizer para nós que esses termos, forasteiros e peregrinos, foram usados para os patriarcas que foram guiados até a cidade santa, que ele usa a expressão que Deus é o arquiteto, movidos por fé e por esperança. Então quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que são movidos por fé e por esperança. Se tem uma coisa que tem que ter, tem que haver no nosso coração, tem que ter na nossa mente, é fé e esperança, porque nós somos guiados por fé e por esperança, rumo
a pátria celestial. Então, por isso nós somos forasteiros. E aquilo que carregamos em nós é muita esperança e muita expectativa de viver tudo aquilo que Deus já revelou na sua santa e bendita palavra. Por isso que um cristão verdadeiro, ele está cheio de esperança. Ele vê o cenário, é claro, a gente vê o cenário mundial, mas a gente tem esperança. Nós acompanhamos os noticiários, nós acompanhamos as circunstâncias que tangem a nossa vida no aqui e agora, mas nós ainda carregamos esperança no nosso coração, alimentamos a certeza de que Deus vai conduzir o seu povo. Em terceiro lugar, nós somos guerreiros. Olha que interessante, como diz aí no versículo 11. Eu exorto vocês para que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. A vida cristã é um campo de guerra, essa é a grande verdade. Nós estamos guerreando o tempo inteiro. Travamos uma batalha sem trégua com Satanás, ao passo em que decidimos colocar a nossa vida e a nossa jornada nas mãos de Deus. Certamente você já passou por perseguição, por lutas, hostilidade, simplesmente pelo fato de ser um cristão. E aí a minha pergunta, olhando para esse texto, foi o seguinte: Pedro, por que essa expressão guerra? Olha a expressão que ele usa, guerra contra a nossa alma. Quando nós éramos do mundo, quando nós estávamos nas garras de Satanás, Satanás não lutava pela nossa vida, ou lutava? Não, mas uma vez que agora somos de Deus, Ele vai fazer de tudo para tirar a nossa vida das mãos do nosso pastor, do nosso supremo pastor. Lembrando que o Senhor Jesus disse que ninguém seria arrebatado de suas mãos. Ele é o bom pastor e Ele vai cuidar da nossa vida. Mas Satanás vai tentar a todo momento tirar a nossa vida do centro da vontade de Deus. Eu gosto da expressão de John Piper, quando ele diz que nós precisamos travar uma guerra contra o pecado, pois o pecado tenta sequestrar a nossa vida e nos afastar de um padrão de santidade. A todo dia, a cada momento, nós somos bombardeados de todos os lados e parece que nós estamos nesse contexto de guerra, bomba de todo lado. E aí vem Paulo e vai falar para nós que nós precisamos nos desviar dos dardos inflamados de Satanás. A todo momento é guerra, é luta. Quem é cristão sabe o que eu estou dizendo, é ou não é? É luta. É luta, e a expressão de Pedro é o seguinte: guerra contra a nossa alma. As tentações chegam, as pressões chegam, a hostilidade chega, as tentações vêm cada vez mais volumosas e com muita quantidade por conta do nosso tempo, e aí a expressão de Pedro é o seguinte: vocês precisam se abster, se afastar das paixões carnais. Porque nós sabemos o ponto fraco da nossa vida, cada um de nós sabemos, ou os pontos fracos. E Satanás vai atacar e vai tentar nos acusar nesses pontos. E aí Pedro coloca alguns desses pontos para a gente tomar muito cuidado. E aí a pergunta que eu fiz para o texto foi o seguinte: Pedro, quais são essas paixões carnais? E eu quero convidar você a caminhar comigo até o capítulo 4, onde ele responde isso para nós. Dá uma olhadinha comigo lá no capítulo 4, depois a gente volta no capítulo 2, quando ele vai falar da morte, do pecado e a pureza da vida, ele vai falar lá no versículo 3. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Olha o que ele diz: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, ou seja, lá naquele tempo vocês eram gentios, vocês não amavam a Deus, e vocês andavam nessas coisas, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em diversas idolatrias. Então veja, eu quero explicar aqui esses conceitos, ou pelo menos esses 6 conceitos que Pedro coloca aqui para nós como paixões carnais. A primeira paixão carnal é a dissolução, são os pecados incontidos da luxúria e da vaidade que marcam uma vida de iniquidade. Então veja que aqui Pedro está incluindo todos os nossos vícios. E atire a pedra quem não tiver nenhum vício.
O que Pedro está falando é o seguinte: todos nós precisamos nos abster, todos nós precisamos nos afastar de uma vida desregrada, porque dissolução tem a ver com uma vida desregrada, uma vida dada ao prazer, um espírito que não conhece restrições. Não sei se você tem acompanhado agora, nos últimos dias, mesmo com as restrições sanitárias para que não haja a festa de carnaval, o que o povo está fazendo? Burlando tudo e se encontrando por todos os cantos do nosso país, buscando o quê? A dissolução, se entregando aos prazeres da carne, e as pessoas estão se dissolvendo. A ideia aqui, no grego, é que a pessoa ela perde a sua integridade, ela se dissolve. Quem aqui já ficou com gripe? Falar em gripe uma época dessa, né? Quem aqui já tomou vitamina C? Levanta a mão. Lembra da vitamina C? Você pega aquela vitamina C, você compra lá na farmácia dos nossos irmãos aqui, aí você põe no copo. O que acontece com aquela vitamina C? Ela se dissolve, ela se desintegra. Então veja o que Pedro está dizendo: é o seguinte: nós precisamos abandonar a dissolução, porque uma vez que somos de Deus, a nossa vida não pode mais ser desintegrada, a nossa vida é compilada para a glória de Deus. Então uma vida desregada não faz sentido para nós. E Pedro vai falar: olha, isso é dissolução, é o espírito das pessoas que não quer ter restrição. Ou como aquelas pessoas que falam o seguinte: eu não quero ter nenhuma regra, eu não quero ter nenhum parâmetro, eu não quero ter nenhuma cerca, eu quero viver livre. Não é assim? As pessoas falam o seguinte: eu quero liberdade. Aí um dia desses uma pessoa falou para mim: pastor, eu quero liberdade. Eu falei: interessante, mas você tem a liberdade. Seu pai não faz isso, sua mãe e tal. Ele falou: não, mas eu quero mais liberdade. Eu falei: olha, diz a Bíblia para você não remover os marcos da sua família, os marcos que os seus pais colocaram, cuidado. Não, pastor, eu quero liberdade, quero sair, chegar o que eu quero viver do jeito que eu quero. Eu falei: então pague suas contas. Ela ficou brava comigo, porque ela tem 15 anos, ela já acha que ela pode ser livre, e ela não entendeu que a liberdade está no fato dela se submeter à família dela, porque infelizmente essa moça já foi contaminada por esse conceito da dissolução. Ela quer ver a sua vida tomada pela liberdade, e o padrão do mundo é o seguinte: se te faz feliz, à vontade. Está errado, é dissolução, Deus não está nisso. E a segunda paixão carnal que Pedro coloca para nós é concupiscência, que tem a ver com os pensamentos, com uma mente pecaminosa, com uma mente que fica trabalhando, articulando questões de pecado. Às vezes a gente fala o seguinte: eu caí no pecado, eu errei no pecado, mas na realidade a gente se esquece que o pecado também, ele é uma construção mental. Um exemplo para isso: quem aqui se lembra daquela ocasião em que Davi deveria estar lá no fronte de batalha, e ele não estava, ele estava lá no palácio? Quem se lembra? O que aconteceu com Davi? Ele estava no lugar onde ele não deveria estar, e a mente dele trabalhou, porque ele viu a moça, a Betseba, lembra dessa passagem? E ele pensou: o que ele pensou? Se eu mandar o marido dela para a guerra, eu posso ter contato com ela. E às vezes a gente fala assim: o pecado aconteceu. O pastor falou: não. O pecado, ele é também uma construção mental. Acontece na mente. E a gente vai planejando, pensando como agir de acordo com a nossa própria vontade. Então veja que Pedro está falando o seguinte: vocês que são crentes, vocês que são salvos, vocês não podem se dar na dissolução e nem na concupiscência. Vocês não podem ficar pensando coisas que não agradam a Deus. E aí vem aquele ditado que a nossa avó já falava para nós, que mente vazia é oficina de Satanás. Encha a sua cabeça de coisa boa. Coloque a palavra de Deus dentro da sua cabeça, porque se você não tiver a palavra de Deus dentro da a sua cabeça vai pensar como Adão. A natureza pecaminosa vai invadir seus pensamentos, e daqui a pouco você vai estar pensando coisas que você nem acha que poderia estar na sua cabeça.
Então, abandone isso, coloque louvores. Apresente à sua mente uma dieta da palavra de Deus. Tire esses pensamentos que não agradam a Deus. E aí tem uma expressão de Pedro aqui que eu achei muito interessante, que é a seguinte: borracheiras. Borracheiras. Aí, estou brincando agora, tá? Eu queria ver se vocês estão dando risada, né? Mas eu falei assim, a esposa do borracheiro. A borracheira. Nunca tinha ouvido essa expressão no português. Aí Lucas, Eduardo, foi fazer a lição de casa. O que é no grego? O que é borracheiras? Borracheiras é o consumo excessivo de álcool caracterizado por uma pessoa que bebe muito, um beberrão. É o comportamento de beber na rotina e beber muito. E aí eu falei assim, ô Pedro, então, mas o que tem a ver borracha com álcool? A borracha no álcool, ela fica mole. Então, Pedro, eu entendi. Nós não podemos nos dar a bebida porque a gente fica mole e fala muita bobagem, muita besteira. Pedro disse para mim, é isso mesmo. Então tome cuidado com borracheiras, ou seja, não se dê a eventos com muita bebida, porque senão você vai ficar mole. E aí tem agora, está na moda, eu fui até pesquisar, Boa Noite Cinderela. As meninas vão nas festas, os rapazes colocam substâncias lá, as moças ficam moles, depois são levadas para fazer qualquer tipo de orgia, que inclusive orgia está aqui na sequência. Então veja, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento. E Pedro vai falar da orgia, falando da sexualidade pervertida, em que as pessoas usavam substâncias para entorpecer os seus corpos, embriagadas, onde os corpos eram entregues aos prazeres e desonram a Deus, e as orgias no passado eram marcadas por quê? Sexualidade, muita bebida, muitos jogos, canções profanas, indecentes. O que é o carnaval se não uma grande orgia a céu aberto? Desculpe a minha franqueza. O que é o carnaval se não essa festa dada à carne, onde todas as pessoas estão seminuas, julgando que tem muita força, muita vontade? O que Pedro está dizendo para nós é o seguinte: nós precisamos nos abster, nós não temos nada a ver com isso. E depois ele volta na questão da bebedice. E vai falar de festas, mais uma vez, regadas à bebida, como o único ato e a única motivação do encontro é a bebida alcoólica. Eu não sei vocês, mas a mim me choca ainda, e vão dizer que eu sou machista, mas está tudo certo, ver um homem bebendo, eu já acho muito feio. Mas mulher bêbada é muito feio. E no nosso país, o aumento de consumo de álcool, infelizmente, se dá no maior crescimento agora pelas mulheres. As mulheres agora aprenderam a beber. As mulheres agora estão bebendo tanto quanto os homens. E agora nós vivemos nesse momento histórico em que as propagandas já são direcionadas até as mulheres, porque elas estão vivendo nessa bebedice. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eles se encontram só com o objetivo de beber. Não sei se você já trombou alguns desses adolescentes e jovens da nossa sociedade contemporânea nos supermercados. Quem já viu? Eles entram, eles não compram nada de comida. Não sei se vocês já viram isso. Eu fiquei assustado um dia desses, passou um carrinho do meu lado no supermercado, e o carrinho estava lotado, era energético, cerveja, era um monte de coisa e tudo. Falei, mas esse povo não vai comer não? Coitado do fígado, do rim do sujeito. E lá na frente, guardem isso, daqui 10, 15, 20, 30 anos, a quantidade de pessoas que terão problema com o fígado, com os rins, porque a nossa juventude bebe e bebe muito. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vamos ensinar a nova geração a se afastar disso, e vamos também ensinar a todos nós nos afastarmos da idolatria. Dá uma olhadinha aí no versículo 3, ele fala de detestáveis idolatria. Pedro aqui vai falar que a idolatria levava as pessoas a uma prática de imoralidade e intemperança. A idolatria é um pecado detestável diante de Deus. Não podemos ter ídolos na nossa vida, na nossa casa, na nossa existência.
Pedro vai dizer para nós que essas coisas, quais coisas? Tudo isso que eu já disse, deve ser uma página virada na nossa vida, devemos abandonar tudo isso, porque nós, cristãos, somos guerreiros espirituais, e se não tomarmos cuidado, essas coisas vão guerrear contra a nossa alma, e a nossa alma ficará completamente sufocada pelos pecados. Agora, a coisa mais bonita do texto, está aí em quarto lugar, é que os cristãos são exemplos de conduta irrepreensível no mundo. Jesus, certa ocasião, disse que o mundo seria hostil a nós, seria hostil à nossa fé, mas que nós, como seus discípulos, deveríamos permanecer firmes, seríamos sim perseguidos, e Pedro está falando o seguinte: olha, eles estão falando a respeito de vocês, eles estão observando a respeito de vocês, e a minha oração e a minha fala é que vocês não tenham dado nenhum motivo para que eles falem de vocês e que eles vejam que vocês são de Deus. O que Pedro está falando é o seguinte: o mundo está de olho em você, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, as pessoas estão olhando para você, estão olhando o seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento como igreja. E no contexto do primeiro século, os cristãos estavam sendo muito acusados de crimes, de delitos, e por isso eles eram perseguidos de uma maneira muito hostil, mas eles precisavam tomar cuidado com a conduta, com a vida. E é interessante que nós, amados irmãos e irmãs, precisamos tomar muito cuidado em ter uma postura irrepreensível. Eu gosto muito dessa expressão bíblica, porque nós precisamos ter uma conduta irrepreensível. O que é uma conduta irrepreensível? Que ninguém tenha nada para nos repreender. Sempre a gente fala o seguinte: sempre a gente deixa alguma coisa para trás que alguém pode acusar a nossa vida. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vamos ter um padrão de vida tão exemplar que ninguém, nenhum dos nossos vizinhos possa nos acusar de nada, que a nossa vida seja irrepreensível. E aí vem um termo da estética feminina: irretocável. Quando uma mulher faz uma boa maquiagem, a mulher fala assim: eu estou irretocável, não tem nada que precisa ser acrescentado. Então, ter uma vida irretocável na nossa moralidade, na nossa condução, no jeito como nós tratamos a vida, o tempo, o dinheiro, a nossa saúde, porque na realidade nós somos hoje taxados como homofóbicos, retrógrados, intolerantes, ultrapassados, fundamentalistas, mas o nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida bíblico, e a Bíblia deve ser a carta lida pelo mundo. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver se há coerência com aquilo que nós anunciamos, pregamos, com a vida que temos. E aí nós precisamos sempre tomar cuidado com o nosso testemunho, porque Jesus disse para nós que uma cidade não pode ficar acendida no morro sem ser vista. Se alguém não te disse até hoje, nós estamos na vitrine. Nós estamos sendo vigiados. As pessoas, os não crentes, estão olhando para nós. E a nossa vida, a nossa gestão da vida deve mostrar que a nossa vida é cheia de esperança e da graça do nosso Deus. Nós somos como um farol a iluminar essa cidade. Nós somos um farol nessa região. Eu desafio vocês vão pegar o carro no estacionamento, vocês vão passar por essa rua aqui de cima. Dá uma olhadinha quando vocês chegarem ali na primeira quadra e olhar, quem está subindo, né, à esquerda, dá uma olhada ali. A quantidade de gente que vai estar ali bebendo. Nós chegamos aqui, o sol estava ainda torando, como o pessoal diz, e o povo já estava lá. E nós precisamos ser um farol. Nós precisamos mostrar, brilhar, mostrar a essas pessoas que a nossa vida com Jesus é uma vida cheia de alegria, cheia de esperança. E aí então posso voltar com os irmãos lá no capítulo 2, para caminhar para o final, quando Pedro diz, lá no versículo 12, que nós precisamos manter um exemplar procedimento em meio aos gentios. Não é somente ter uma postura, mas é necessário manter. E aí nós sabemos como é manter a vida, manter a nossa própria moralidade, porque eles irão falar a nosso respeito, mas as nossas obras irão falar muito mais do que o nosso discurso. Sabe o que diz muito em relação à igreja? As obras que a igreja realiza.
e isso emudece todos os gentios. Eles precisam ficar emudecidos diante de tudo aquilo que a igreja faz. E aí então, para caminhar para o final, eu preciso explicar esse conceito que está aí no versículo 13, que nós precisamos ter submissão a toda instituição humana por causa do Senhor. Veja que Pedro aqui vai falar para nós que as pessoas estão olhando para nós e querendo ver em nós a nossa coerência. E submeter aqui tem a ver com aquilo de colocar-se debaixo da autoridade. Então veja, os cristãos se colocam de uma maneira voluntária debaixo das autoridades e as obedecem. Mas isso não tem a ver com subserviência. Não somos escravos das autoridades. Nós somos submissos às autoridades por obediência, mas também não aceitamos humilhação. E aí temos até o escape da desobediência civil, se caso tivermos que optar em servir e adorar a Deus ou servir aquilo que o governo coloca diante de nós. Então veja, mesmo num contexto turbulento, mesmo num contexto de grande perseguição, em que Nero estava perseguindo a igreja, o que Pedro está dizendo para nós, que toda instituição humana é estabelecida por permissão de Deus. Explico. Nem todas fazem a vontade de Deus, correto? A gente não pode falar que todas as instituições humanas fazem a vontade de Deus. Seria uma loucura. Todos os políticos são pessoas honestas, íntegras. Seria uma loucura. Mas Pedro está orientando a igreja o seguinte: mas vocês se submetam a eles, porque com eles eu trato depois. Isso para mim é forte. Deus é que vai tratar com os políticos, Deus é quem vai tratar com as autoridades, Deus é que vai tratar com esses líderes autoritários, as pessoas que gostam de guerra. Cada país tem o seu formato. Tem a questão da liderança, dos juízes, das autoridades, dos policiais, e nós precisamos respeitar. Agora, o que Pedro está colocando para nós é que a submissão é um mandamento de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. É por respeito e orientação a Deus. Porque, na realidade, as autoridades devem fazer com que tudo gire em torno do bem comum. Versículo 14. As autoridades são enviadas por Ele. Enviadas por Ele, tanto para o castigo, para a punição, como para o louvor daqueles que praticam bem. E aí eu me lembrei até do meu pai. Meu pai falava assim: eu nunca tive problema com polícia, nunca tive problema com a lei, eu nunca tive nenhum problema com nenhuma circunstância da vida. Eu falei: então, pai, você se encaixa nisso. As autoridades servem para louvar aqueles que fazem aquilo que é bem, aquilo que é correto. Se você paga os seus impostos, se você é uma pessoa digna, as autoridades têm que louvar a sua vida e falar assim: olha aqui um cidadão digno. Não é uma pessoa digna, honrada, respeitada. Mas agora também as autoridades devem punir os malfeitores. E aí que nós ficamos numa situação complicada, porque a gente não vê a justiça agindo contra os malfeitores. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: nós precisamos nos submeter a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Versículo 15, ele vai falar que essa é a vontade de Deus pela prática do bem, ou seja, praticando o bem, nós vamos emudecer os nossos acusadores. Então ninguém vai poder acusar a igreja, ninguém vai poder acusar os cristãos de bagunça, de falsa liberdade. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: usem a liberdade que vocês têm, não com pretexto de malícia. Porque você pode chegar diante de um soldado, por exemplo, diante de uma autoridade, diante do juiz e falar o seguinte: eu sou filho do Altíssimo. Eu conheci e acompanhei um amigo muito piedoso. A piedade dele era até bem ingênua. E ele se envolveu num acidente de trânsito. E aí ele veio conversar comigo: pastor, eu me envolvi no acidente de trânsito e tal. Tudo bem, filho, acha um advogado, vai lá, recorre, enfim, tal, não sei o quê. Eu falei: não, mas eu sou filho do Altíssimo, eu não preciso disso, eu sei que eu estou certo, mas a pessoa bateu, fez BO, é questão humana. Mas você acha que eu vou lá me render diante do juiz, explicar? Filho,
vai lá e tal, não sei o quê. Então tá bom. Com muito custo tal, indiquei um amigo lá, advogado, foi e tal, não sei o quê. No dia da audiência, e eu só acreditei porque esse outro advogado era meu amigo, quando o juiz perguntou para ele, senhor fulano, o que aconteceu nessa situação aqui? Olha, eu quero dizer para o senhor que acima do Senhor tem o Deus Supremo de Israel, e ele inverteu as coisas. Ele pensou que ele ia dar um testemunho, mas não é ali, não é daquela forma. Ele deveria mostrar a sua integridade e falar o seguinte: olha, eu não fui culpado, mas se eu for tido como culpado, eu pago, eu acerto, está tudo certo, vamos resolver a situação. Ele foi lesado e por fim ele ganhou, ele estava de fato com a razão, mas ele quis usar a espiritualidade no outro lado, em outro contexto. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tomem cuidado com a vida de vocês, para que a nossa vida venha calar as pessoas que tanto querem falar mal da nossa existência. Que a minha e a sua vida seja uma vida de liberdade, mas uma liberdade vigiada por Deus, uma liberdade em que nós somos amados de Deus. E aí, para finalizar, no versículo 17, ele fala o seguinte: tratem todas as pessoas com honra. E isso, para a nossa sociedade, é um tapa na cara, porque nós só somos tratados com honra quando demonstramos que temos algum recurso, não é assim? Infelizmente é assim. Tem alguns lugares, se você não estiver bem trajado, não tiver uma postura, você não é bem recebido. Agora, o que a Bíblia diz? Que nós devemos tratar todas as pessoas com honra. As pessoas estão vendo isso. Se a gente trata todas as pessoas com o mesmo tratamento, com a mesma forma, vamos falar a verdade, como é bom ser bem tratado nos lugares, pelas pessoas. Essa é a orientação bíblica. Então a orientação bíblica para nós é: tratem todos com honra, com muito respeito. Ame seus irmãos. E a igreja? A gente ama todo mundo da igreja. Abraça, ama, vive, convive, perdoa. A gente teme a Deus, devemos temer somente a Deus e honramos o rei. Nessa situação aqui, Pedro coloca o rei, mas no nosso caso, que nós não vivemos nesse sistema de governo, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, enfim, as autoridades aí constituídas. O mundo está olhando para nós. E eu espero e oro para que a nossa vida seja uma vida exemplar, que ninguém tenha nada a dizer a nosso respeito, a não ser louvar a nossa vida e falar assim: eis ali um servo de Deus, uma serva de Deus, que anda nos caminhos dele e que honra todos os seus compromissos. Que Deus nos dê uma vida digna e que nós sejamos faróis a iluminar essa cidade, essa região, o nosso país e o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?